Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, saúdo também aqueles que estão nos assistindo pela internet e que ainda vão assistir ao longo da semana e dos dias. Deixe-me orar e pedir que o Senhor nos dê direção para que nós possamos meditar na sua santa palavra. Pai, nós te agradecemos, Senhor, te adoramos, te bendizemos. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai. O Senhor é aquele que é a razão da nossa própria existência. E agora que vamos meditar na Tua palavra, pedimos assistência do Teu Espírito Santo, pedimos a ajuda do Teu Santo Espírito, Pai, para que possamos discernir as coisas espirituais de uma maneira espiritual. Fala aos nossos corações, fala ao coração de cada irmã, de cada irmão que entrou aqui nessa manhã, como o Senhor já tem falado no meu, Pai. E que nós possamos sair daqui renovados pela ministração do Teu Espírito Santo em nós, em nome de Jesus. Amém. Eu vou fazer uma pergunta, você não precisa responder, mas eu gostaria que você pensasse sobre ela. O que falta para você ser feliz? Ou, colocado de outra maneira, que notícia você receberia hoje que te faria muito feliz? Pensa nisso. Que notícia você gostaria de receber que, se acontecesse aquilo, você falasse, nossa, mas eu ficaria muito feliz? No mundo atual existe uma mentalidade reinante de que o sentido último da vida, a razão da nossa existência, seria a felicidade pessoal. Não é assim, gente? Não tem? As pessoas não falam assim? O que importa é ser feliz. Você já escutou isso? Agora, colocar até na Constituição, né? Que a gente é um direito, a gente, né, buscar a felicidade. Na Constituição americana isso tem desde o começo, né? Sob esse ponto de vista, o bem supremo da nossa vida, nossa maior prioridade, seria então a busca da felicidade. Isso explica por que as pessoas hoje fazem tudo o que for possível para obter aquilo que lhes dá prazer, aquilo que lhes dá satisfação, contentamento, bem-estar, e de forma contrária, no sentido oposto, né? Para evitar o que traz aborrecimento, contrariedade, desgosto e por aí vai, né? Isso praticamente é um guia do comportamento das pessoas. Buscar o que dá prazer, o que tem desejo e fazer tudo para evitar aquilo que nos traz contrariedade e aborrecimento. Para mim, o maior sintoma dessa atitude é o fato que um número crescente de pessoas, de jovens, vamos dizer assim, não quer casar. A maioria dos jovens hoje não quer casar, né? Quando quer entrar num relacionamento, ele quer entrar num relacionamento mais light, assim, deixando sempre uma porta aberta para que a menor contrariedade, a pessoa, olha, foi bom, tal, então cada um segue o seu caminho e tudo bem. E pior ainda, quando a pessoa casa, os jovens, eu não estou falando de velho, eu estou falando de jovem, não quer ter filho, né? E quando quer ter filho, é um no máximo. E a quantidade de gente que a gente vê hoje que não tem filho, mas resolve ter cachorro, ter gato, né? Sabe por quê? Porque bicho dá trabalho, mas dá muito menos trabalho do que um filho, né? A Mônica e eu passamos as últimas 2 semanas cuidando dos nossos netinhos, Luiz e Felipe. Eles sempre agora são auxílio no sermão, né? Ilustração. Eles têm 4 e 2 anos. Porque nossa nora ficou internada quase 1 semana e quando ela saiu, ela não estava em condição de tomar conta deles, né? Mesmo tendo recebido alta. E nesses dias eu me lembrei do quanto dá trabalho criar filho e cuidar de filho, né? Fazia tempo que eu não cuidava de criança, uns 20 e tantos anos, mais 30 anos. Dá muito trabalho, gente. Chegava no final do dia, eu estava exausto.
E de fato, o casamento, a paternidade, a maternidade requerem sacrifício, requerem abnegação e renúncia. Se eu fosse parafrasear as palavras de Jesus, eu diria que quem não quiser negar a si mesmo e quiser tomar a sua cruz, não pode casar e não pode ter filhos. É uma paráfrase, né, gente? Jesus não falou isso. E é exatamente isso que as pessoas, por isso que as pessoas cada vez mais querem casar e cada vez menos, né? Querem casar e cada vez menos querem ter filhos. Porque o que importa hoje é a busca pela felicidade, a busca daquilo que dá prazer, daquilo que dá satisfação, preferencialmente, se não tiver que pagar nenhum preço, né? Ou fazer qualquer sacrifício para isso, porque as pessoas não estão dispostas mais a pagar preço nenhum por nada. E esse conceito de felicidade como um sentimento de prazer e de satisfação, ele é muito recente. Na verdade, ele tem uns 100 anos, não mais do que isso. Porque o conceito clássico de felicidade, que vem desde os filósofos gregos, passando pela Bíblia, pelos escritores cristãos e filósofos, até pelo menos até os idos de 1700, era de que a felicidade é uma vida bem vivida. Isso que era o conceito de felicidade, uma vida bem vivida, uma vida de virtude, de caráter, uma vida de gentileza e de bondade. Essa era a definição de felicidade, a ideia de felicidade que esses autores então defendiam. Nesse sentido clássico, então, a felicidade não era entendida como algo que você precisava buscar, né? Você precisava viver sua vida de uma determinada maneira, virtuosa, com caráter, uma vida bem vivida, e a felicidade era o fruto, você não precisava buscar felicidade dentro desse conceito. A felicidade era, na verdade, o fruto de um determinado tipo de vida. O maior exemplo bíblico desse conceito de felicidade são as bem-aventuranças que eu pedi para a Mônica ler na abertura do culto, né? Bem-aventurado, no Novo Testamento, é uma palavra grega que foi traduzido por bem-aventurado ou feliz, né? Macários, que significa exatamente isso: bem-aventurado, abençoado, feliz. E é a mesma palavra que eu gostaria de ler. Eu vou ler um versículo, que é Salmos 1, ou melhor, 2 versículos 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse bem-aventurado aqui é Esher, no hebraico, tem o mesmo sentido de Macários no Novo Testamento, de uma pessoa abençoada, de uma pessoa feliz, de uma pessoa bem-aventurada. Algumas Bíblias traduzem por bem-aventurado, outras Bíblias por feliz. Agora veja, quando a gente vai para Mateus 5, você deve reparar quem são aquelas pessoas que a Bíblia considera, ou que Jesus, no caso, que estava falando aqui, considera bem-aventurado. Os humildes, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e os perseguidos por causa da justiça. Mas nenhuma dessas pessoas são consideradas bem-aventuradas ou felizes no nosso mundo, não é verdade? Quem chora, chora porque está triste. Como uma pessoa pode ser bem-aventurada se ela está chorando? Ou humilde, ninguém quer ser humilde, as pessoas querem ser famosas, elas querem ter não sei tantos seguidores no YouTube, no Facebook, no não sei o quê. Não é? Quem quer ser humilde? Quem quer ser o menor num grupo de pessoas? Ninguém. Ou quem tem fome e sede de justiça? Ora,
quem tem fome e sede está sentindo falta de alguma coisa, não é verdade? Quem tem sede está sentindo falta de água, e quem tem fome está sentindo falta de comida, mas agora eu tenho fome e sede de justiça e sou bem-aventurado, como é que é isso? Mas é exatamente isso que Jesus nos diz, porque é esse tipo de vida que conduz à felicidade. O problema com essa ideia que associa felicidade a um sentimento de prazer e satisfação é que a felicidade passa a ser uma consequência de circunstâncias favoráveis, não é verdade? Se as coisas estão bem, você está feliz. Na hora que as coisas mudam, porque as coisas sempre mudam, né? Você deixa de estar feliz. Favorável ou desejável, porque às vezes é o que a gente quer, né? Se acontecer o que eu quero, então eu vou ficar feliz. Mas o importante é que esse conceito de felicidade que as pessoas têm hoje, ele sempre é algo exterior à pessoa e é nunca interior. Quando a gente olha as bem-aventuranças de que Jesus falou, ela sempre se refere a algo interior, a algo que está no coração das pessoas, mas a ideia que as pessoas têm de felicidade hoje sempre coloca essa felicidade em algo exterior, que precisa ser buscado. Então, eu vou ser feliz quando eu for rico, eu vou ser feliz quando eu casar, eu vou ser feliz quando eu tiver uma família perfeita, eu vou ser feliz quando eu conseguir aquele emprego que eu tanto almejo, quando eu me formar, e por aí vai. Cada um coloca a felicidade em alguma coisa, né? Ocorre que não importa onde você coloque a felicidade, nós sempre nos sentimos vazios à medida que nós a buscamos, porque a verdadeira felicidade não é algo exterior. A verdadeira felicidade é um fruto, uma consequência de um tipo de vida que você vive. Você não precisa buscar a felicidade. A felicidade é uma coisa que vai brotar na sua vida à medida que você tiver um determinado tipo de vida. Às vezes, quando a gente está viajando numa estrada, num dia muito quente, de céu claro, uma estrada reta, plana, você começa a ver uma miragem lá longe, que parece água. Você já viu isso? É a mesma miragem que as pessoas têm no deserto. Aquilo ali é o vapor de água. O ar tem vapor da água, ele entra em contato com o asfalto muito quente e começa a evaporar. Então, quando você olha num determinado ângulo bem pequeno, começa a dar aquela sensação de que tem um lago, água ali, né? É a mesma miragem que as pessoas têm no deserto. Ela pensa assim, eu cheguei, está morrendo de sede, pensa que chegou num lago. Aí ela anda mais 1 quilômetro, vê que não tem lago, mas o lago aparece lá longe. Um outro efeito disso é o arco-íris, né? Quando você está viajando, que choveu, você vê um arco-íris, aí você está a 100 km por hora, você fala assim, não, eu vou me aproximar do arco-íris. Mas você nunca consegue chegar perto do arco-íris, porque cada vez que você anda, o arco-íris anda o mesmo tanto. Por isso que as pessoas falam do pote de ouro no final do arco-íris. Lá tem um pote de ouro, só que você nunca consegue pegar esse pote de ouro. E a felicidade que precisa ser buscada fora de nós mesmos é o pote de ouro ao final do arco-íris. Você nunca vai conseguir alcançar. Mas, do ponto de vista bíblico, o que eu preciso fazer para alcançar a felicidade? O que eu devo saber a respeito da felicidade? A primeira coisa, como nós lemos em Salmos, capítulo 1, verso 1 e 2, é que não existe felicidade à parte de Deus. Se você está querendo encontrar felicidade fora de Deus, à parte de Deus, em qualquer outra coisa, você pode ficar sabendo que essa felicidade não existe. O homem foi criado para a glória de Deus e para viver em eterna comunhão com seu Criador. Nós fomos criados para isso. E a parte de Deus, tudo que o homem consegue é desilusão, tristeza, sofrimento e morte. Porque nós não fomos criados para viver longe de Deus, a parte de Deus, ou para que Deus seja um acessório na nossa vida. Não, eu
eu creio em Deus, eu até vou na igreja final de semana, mas durante a semana, não, durante a semana aí é outra coisa, né? Mas no domingo eu vou na igreja, não. Nós fomos criados para que Deus seja a razão da nossa existência. E perceba que o pecado foi a primeira tentativa do homem de viver a sua vida sem se importar com Deus, ou com a vontade de Deus, ou com aquilo que Deus fala. Mas o resultado obtido, ao invés de ser a felicidade do homem, né, porque o homem estava buscando alguma coisa ali, ao invés de alcançar a felicidade, o que os nossos primeiros pais alcançaram foi a tragédia total, ao contrário do que eles estavam desejando. Na verdade, não importa quanta riqueza, quanto dinheiro, quanta fama, quanto prazer, quanta influência alguém tenha, afastado de Deus, o resultado é sempre trágico. Jesus disse em Mateus 16, 24 e 26, texto que nós meditamos hoje no nosso discipulado. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? E o que a gente vê é isso, as pessoas em busca, correndo atrás do vento, não é? Como diria o autor de Eclesiastes, e atrás de tantas coisas e se esquecendo da única coisa que tem valor nessa vida, que é o nosso Criador. Então, de forma contrária, o que Deus tem preparado para os seus filhos são coisas maravilhosas. Nós podemos ir no final da Bíblia, em Apocalipse 21, verso 1 a 7, e o texto nos fala de um novo céu, de uma nova terra, onde não vai haver morte, onde toda lágrima será enxugada, e não haverá pranto, e não haverá dor, onde Deus, Ele habitará para sempre no meio dos seus filhos. A presença de Deus vai ser real no meio dos seus filhos. Então, a busca dessa felicidade a parte de Deus, ela tem sempre um resultado trágico. E por outro lado, quando nós buscamos Deus, mesmo que nessa vida nós tenhamos que enfrentar muitas dificuldades, muitos males, porque o mal é uma realidade na presente existência, num mundo debaixo do pecado, nós temos a certeza de que o que Deus tem reservado para nós é a bem-aventurança eterna de estar sempre na presença dele. O segundo ponto que precisamos entender a felicidade do ponto de vista bíblico, além de saber que não existe felicidade à parte de Deus, é que nós precisamos ter uma cosmovisão bíblica. Se você quer ser uma pessoa feliz, você precisa ter uma cosmovisão bíblica. Cosmovisão é uma palavra que significa literalmente visão de mundo, né? Visão de mundo significa que eu preciso ver e julgar o mundo, todas as coisas, como Deus vê e como Deus julga o mundo. Se Deus pensa uma coisa, mas eu penso outra coisa, algo vai dar errado. Se Deus julga de uma forma e eu julgo de outra, algo vai dar errado. Se Deus diz em sua palavra que algo é pecado, é assim que eu devo considerar no meu coração. Eu não posso chamar aquilo de bom. Eu não posso dizer que eu quero aquilo, que aquilo é desejável. Eu não devo sequer chamar aquilo de erro. É uma fraqueza minha. Não, porque Deus chama de pecado. Se você disser que é uma fraqueza, que é um erro, que é uma dificuldade, você não está tendo uma cosmovisão bíblica. Você não está vendo e não está julgando as coisas como Deus vê e julga. Se Deus diz que é pecado, então você deve dizer, isso é pecado, eu errei, eu preciso de perdão. Se Deus diz em sua palavra que algo é bom, é assim que eu devo considerar no meu coração. Eu não devo dizer que é difícil, eu não devo dizer que é impossível, eu não devo dizer que eu não vou conseguir, porque Deus diz que aquilo é bom, que Ele já me deu aquilo e eu devo
seguir nessa direção. Quando nós nos convertemos, nós trazemos uma cosmovisão pecadora, pecaminosa, vamos dizer assim, não pecadora, né? Mas pecaminosa conosco. Eu costumo dizer que a gente traz a mala quando a gente se converte, né? Então você se converte, saiu do reino das trevas e você vai para o reino de Jesus, mas você traz a mala que você fez lá no reino das trevas, né? E uma das coisas que tem nessa mala é uma cosmovisão pecaminosa que você aprendeu desde que você nasceu. Mas em Colossenses 1,13, a palavra de Deus nos diz que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, como cristãos nascidos de novo, nós agora fazemos parte do reino de Deus e devemos, assim, adotar a cosmovisão bíblica nas nossas vidas, a cosmovisão de Deus, a cosmovisão que Deus revelou na sua palavra nas nossas vidas. Por exemplo, se a Bíblia diz que quando eu sou insultado por causa da justiça, por causa do Evangelho, eu sou feliz, quando meu chefe começa a me maltratar no meu trabalho, só porque eu sou crente, e ele sabe que eu sou crente, eu não devo xingar meu chefe. Eu não devo falar mal dele pelas costas, porque eu sei que ele está falando mal de mim. Eu não devo fazer qualquer coisa para pagar o mal com o mal. Mas eu devo entender que eu sou feliz, porque Jesus diz que eu sou feliz. Então, quando eu abro mão de fazer o que eu tenho vontade, porque a vontade, gente, é de falar mal igual. A vontade é de pagar o mal com o mal. Se você é humano, né? Se você ainda não virou anjo, se quando você tira a roupa não sai um par de asa, a vontade é essa, certo? Mas eu abro mão dessa cosmovisão pecaminosa de que eu preciso defender os meus direitos, de que eu preciso pagar o mal com o mal, e eu assumo a cosmovisão bíblica de que eu sou feliz. Obrigado, Senhor, por poder ser coparticipante dos sofrimentos de Cristo, ainda que numa escala bem reduzida. Não é verdade? Porque o nosso sofrimento não se compara ao sofrimento de Cristo. E ainda, em 1 João 2,15, o apóstolo nos diz: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não amar o mundo significa odiar o pecado. Mas não somente isso, significa também aborrecer toda forma de mal, toda forma de pensar, toda forma de sentir, todos os valores e as atitudes do mundo. É isso que significa não amar o mundo. Não, eu sinto dessa forma porque eu trouxe isso do mundo comigo, mas eu não quero sentir assim. Eu penso dessa forma porque eu trouxe isso como um hábito quando eu me converti, mas eu não quero mais pensar assim. Eu quero pensar de acordo com a palavra de Deus. E aí nós voltamos no Salmo 1, porque o homem bem-aventurado é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Para quê? Para ele mudar. Para que a palavra de Deus nos transforme nossa maneira de pensar, transforme nossa maneira de sentir, transforme nossa maneira de ver o mundo, nossa maneira de julgar as coisas, de avaliar, de dar prioridade para umas coisas em detrimento das outras. Quando eu medito na palavra de Deus, a cosmovisão de Deus, a forma como Deus vê e julga o mundo passa a ser a minha forma de ver e de julgar o mundo. E eu passo a ser uma pessoa feliz. Eu jamais vou ser uma pessoa feliz enquanto eu tiver uma cosmovisão pecaminosa que eu trouxe da minha vida passada. Enquanto eu não eu assumir a cosmovisão bíblica. E João continua:
Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, pelo discipulado, que é uma obrigação da igreja fazer, a igreja precisa discipular quem se converte. Também pelo estudo sistemático das Escrituras, tanto de forma individual pelo crente, como na igreja, na escola dominical, nos ensinos, na ministração da palavra, quanto pelo processo de santificação contínua, nós devemos substituir nossa cosmovisão, que nós adquirimos antes de nos convertermos, por uma cosmovisão bíblica. Pelo discipulado, pelo estudo sistemático das Escrituras e por esse processo de santificação contínua na nossa vida, que implica nós buscarmos a Deus, nós termos nossos momentos devocionais diários com Deus, orarmos, clamarmos, pedirmos para o Espírito sempre dirigir nossa vida. E terceiro ponto que eu gostaria de falar acerca da felicidade, é que nós, além de entendermos que não vamos ter felicidade fora de Deus, além de entendermos que para sermos felizes nós precisamos ter uma cosmovisão bíblica, nós precisamos aprender a dar o controle da nossa vida a Deus. Não pode existir verdadeira felicidade enquanto nós continuarmos tentando viver nossa vida na nossa própria força, fazendo o que nós queremos, sempre resolvendo os nossos problemas do jeito que nós achamos. A Bíblia fala de uma nova vida, vivida na força e na direção do Espírito de Deus. Paulo se refere a essa vida no capítulo 8 de Romanos. Eu vou ler os versos 3, 4 e 14. Deus, enviando o seu próprio Filho, condenou na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós precisamos amadurecer na fé, nós precisamos, como crentes, aprender a viver a nossa vida na direção do Espírito Santo, passo a passo nas nossas vidas. O mesmo princípio que Paulo está ensinando aqui em Romanos 8, ele também fala em outros textos, no qual às vezes ele diz para nós andarmos na direção do Espírito, outras vezes para nós sermos cheios do Espírito, que tem basicamente o mesmo significado. Então, depois de sermos salvos por Cristo e adotarmos essa cosmovisão bíblica, precisamos aprender a nos encher do Espírito Santo e viver nossa vida diária sobre a direção dele, para todas as coisas. Quando alguém me faz o mal, quando eu estou ansioso, quando eu estou com medo, porque a gente fica com medo algumas vezes, quando eu estou sendo tentado, eu preciso aprender a fazer isso. Agora, se você prestar bastante atenção em Gálatas 5, nos versos 22 e 23, você vai ver que o fruto do Espírito, ele não chama de frutos, né? Paulo chama de o fruto do Espírito, compreende exatamente várias das coisas que o mundo considera como felicidade. Não é verdade? Amor. A pessoa fala, não, eu vou ser feliz quando eu tiver alguém que eu ame, quando tiver amor na minha vida. Alegria, paz. Não é isso que as pessoas desejam no ano novo? Que seja um ano de paz e de felicidade para você. Né? Muita saúde e tal, não sei o que. Então, essas coisas, a gente deseja isso na passagem do ano, porque são coisas que as pessoas consideram como que trazem felicidade, amor, paz, alegria, bondade. Só que nesse caso, as pessoas buscam essa felicidade onde elas não podem achar. E nós que somos filhos de Deus, quando nós nos enchemos do Espírito Santo, nós temos essas coisas como um fruto. Então, você precisa buscar amor? Não, você precisa ser cheio do Espírito. E quando você estiver cheio de Espírito, o amor vai brotar na sua vida. Você precisa buscar paz? Não, eu estou
buscando paz. Né? Vou buscar paz aqui? Não, você não precisa. Você precisa se encher do Espírito, e quando você estiver cheio do Espírito, a paz vai ser um fruto na sua vida e não algo que você precise procurar. Você precisa buscar alegria? Não, você precisa se encher do Espírito, e quando você estiver cheio do Espírito, a alegria vai ser um fruto na sua vida. Às vezes, quando tudo à sua volta está um caos, mas o fruto está lá. Amor, paz, alegria, bondade, mansidão, felizes os mansos, né? Domínio próprio. Então nós não precisamos buscar nada para sermos felizes. Nós precisamos estar em Deus. Nós precisamos ver as coisas como Deus vê. Eu estou sofrendo, não, mas a Bíblia fala que todas as coisas contribuem para o meu bem. Isso é cosmovisão bíblica, gente. Isso é cosmovisão bíblica. Meu chefe está me perseguindo? Não, eu sou bem-aventurado. Ele está me perseguindo por causa do Evangelho. Isso é cosmovisão bíblica. Né? E precisamos viver essa vida cheia do Espírito Santo. Então, já terminando, eu concluo dizendo que nós não seremos felizes tentando ser felizes. Se você deseja ser feliz, a verdadeira felicidade só pode ser encontrada em Deus, na medida que você procura ver e julgar todas as circunstâncias da sua vida sob o ponto de vista de Deus, conforme revelado nas Escrituras, e vive a sua vida como uma vida de virtude, de caráter, de santidade, debaixo da direção do Espírito Santo. Fora disso, toda busca por felicidade vai resultar apenas em frustração, em decepção, em fracasso. Que o Senhor abençoe a sua palavra e nos ajude a compreender as profundidades da palavra de Deus. Pai, te agradecemos, Senhor, porque nós não estamos desamparados. Te agradecemos porque o Teu Espírito Santo fala conosco por meio da Tua palavra. Teu Espírito Santo nos dá direção, nos ensina, nos corrige. O Teu Espírito Santo nos ajuda, Pai, a andarmos nessa vida como Jesus. O Teu Espírito Santo nos concede os frutos que lhe são próprios. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a entender que o sentido da nossa vida, a felicidade da nossa vida, está apenas no Senhor, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Amém. Eu agradeço aqueles que nos assistiram. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.